Eu quero ler em Lucas capítulo 2, do 8 ao 14, que diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse texto, para a gente trabalhar um pouco a ideia desse musical, dessa cantata, nasceu o Salvador. Desde longa data, é comum entre nós cristãos, em vários lugares, vários continentes, a tradição de comemorarmos o Natal através de música, através de hinos, uma cantata, que é isso que nós estamos vendo aqui. E isso surge exatamente desse texto, quando fala que o anjo anuncia aos pastores, e de repente uma miríade, uma multidão dos exércitos celestiais angelicais entoam como um grande coro musical, de uma forma extraordinária. Só que a plateia não era essas centenas de pessoas aqui e também online, mas era um grupo de pastores lá no campo, que alta vigília da noite guardavam o rebanho, para que as feras e as bestas e enfim, e próprios inimigos não roubassem ou matassem aqueles animais. E esse espetáculo que aconteceu naquele dia, quando os anjos dizem: olha, nasceu o Salvador, e aquele louvor maravilhoso, ele tipifica e ele traz então a ideia do que vem a ser uma cantata. Eu quero rapidamente pensar com você, se você fosse o organizador desse grande evento, nascimento de Jesus, não uma cantata, mas o que ocorreu há 2000 anos atrás, para quem você mandaria avisar que o menino Jesus nasceu? É interessante porque aqueles anjos, aquela miríade, aquela cantata, aquele musical, aqueles hinos e efeitos especiais angelicais, não estavam no palácio de Herodes, não estava na reunião do Sinédrio, não estava entre os centuriões, os generais, e nem entre os imperadores lá no palácio de Roma. Não, um grupo de pastores humildes, cheirando ovelhas, lá no pasto da Judéia. Olha como que Deus faz, olha como que é a lógica do Senhor. Olha que cerimonial, que maneira diferente de fazer. Isso não está aqui por acaso. O alvo naquele dia, da primeira mensagem do nascimento de Cristo, foram pastores, lá no campo, longe de casa, trabalhando a noite toda, protegendo ovelhas. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor resiste os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A graça de Deus é como água, é como um líquido. Quando é derramado em algum lugar, tende a ir para os lugares mais baixos, para os mais humildes. É por isso que Cristo nasce numa manjedoura, numa ideia de humildade, não num berço de ouro, no palácio, mas numa manjedoura,
porque só hospeda o menino Deus, o Senhor e Salvador, quem tem um coração humilde. Na soberba Deus não opera, na altivez Deus não habita. Ele precisa de um coração humilde, que sabe que é humano, que é temporal, e que precisa de um Salvador. E nós louvamos a Deus porque é isso que Deus trabalha em nós, quebrando a nossa soberba, a nossa altivez, as diferenças que nós achamos que temos e não temos nada. O alvo do anúncio foram humildes pastores, mas tem ainda. Aquele anjo diz: não temam, não temais, não tenham medo, porque hoje nós trazemos aqui uma boa nova. E você sabe o que é uma boa nova? Boa nova é uma boa notícia. Isso aqui no texto original é evangelho. O que aquele anjo disse para os pastores é o seguinte: eu tenho a mensagem do evangelho, eu tenho uma boa notícia. E a boa notícia não é que as ovelhas vão parir gêmeos, a boa notícia não é que não fará frio de madrugada, a boa notícia não é que os lobos vão desaparecer. A boa notícia é que o Salvador, o Senhor, Ele já nasceu. E quando aqueles anjos pregam o evangelho, evangelho não é prosperidade no bolso, evangelho não é uma casa melhor, um carro do ano. Evangelho é que o Salvador nasceu. E essa notícia tem que ser recebida entre nós com alegria, com júbilo, porque aquilo que o pecado, a queda fez com a humanidade, veio alguém para desfazer os efeitos do pecado. E é por isso que ele disse, o anjo pregando: eu trago um evangelho de alegria. O nascimento de Cristo é a maior razão que o ser humano pode ter para se alegrar. Agora tem algo lindo aqui, porque o anjo diz que essa alegria não é só para o judeu, não é só para o asiático, não é só para o africano, não é só para o europeu, não é só para o oceânico e nem só para o americano, é para todo o povo. O evangelho é para todo mundo. Jesus nasceu para todos. Isso aqui é maravilhoso. Às vezes nós somos tendenciosos a achar que alguém é melhor do que o outro. Essa ideia de um Estado-nação, é o brasileiro, é o argentino, é o alemão. Meu amado, no reino de Deus não existe Estado, não tem cor de pele, não tem maior, menor, rico, pobre, grande, pequeno. É reino. Reino tem rei e súditos. No reino de Deus não existe etnia diferente. A tua pele não te torna diferente de mim. A quantidade de cabelos que você tem, nem como ele é, te diferencia do outro. Porque é para todo o povo. E aqui foram apresentados alguns continentes, para dar a ideia de que evangelho, que salvação, essa questão de divisão racial, essa ideia maligna de separar pessoas, isso não é ideia de reino. Porque a partir do momento que eu tenho ojeriza por alguém ser branco, ser homem, ou porque é mulher, negra, é porque eu não entendi a essência do evangelho. O evangelho é uma boa notícia de Deus para todo o povo, para toda a gente. A frieza do oriental, do asiático, não quer dizer que ele não tem uma alma que aspira, que necessita de Deus. O calor do africano não quer dizer que ele tem alegrias, que não precisa de um salvador. Aquele anjo diz, o evangelho é de alegria, mas é alegria para todo o povo. O mundo precisa de receber e conhecer o evangelho, e que todo preconceito, inclusive do nosso coração racista, caia por terra.
porque no reino de Deus não tem tribo, língua, raça, nem nação, são súditos do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Mas o texto diz, o anjo dizendo, olha, a boa notícia, o evangelho, não é que a Assembleia de Deus é a melhor igreja, batista, católica, não é denominação. O evangelho não é evangelho de igreja, de nome, de placa. O evangelho é do reino. O evangelho é de Cristo Jesus. O evangelho é a boa notícia. E qual é a boa notícia? O anjo diz, hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Jesus nasceu. E ele diz, o Cristo, o Messias, o prometido, o enviado. Quando o homem peca lá no Éden, Deus faz a primeira promessa em Gênesis 3, versículo 15. Eu colocarei inimizade entre a mulher e a serpente. A semente da serpente vai picar o calcanhar do filho da mulher. Mas o filho da mulher, e aqui é interessante, porque Deus não disse que era o filho de Adão, não era filho do homem, era filho da mulher, porque Cristo como Deus, Ele não tem pai, não, Ele não tem mãe como Deus, só pai, mas como homem Ele não tem pai, só mãe. Agora veja aqui que está dizendo que o filho da mulher, porque para vir esse mundo, o verbo encarnado precisava de um ventre. Cristo quer dizer Messias, prometido. Lá quando o homem cai, Deus já tinha a solução, o Cristo, o Messias, aquele que haveria de padecer para que nós fôssemos salvos. Agora ele não é só o Cristo sofredor, o Messias sofredor, ele é o Senhor. Hoje nasceu na cidade de Davi o Cristo, o Senhor. E a palavra Senhor aqui é Kyrios. E a ideia dessa palavra é dono. Kyrios quer dizer proprietário. Kyrios quer dizer aquele que manda. Nós não podemos receber Jesus só como Cristo que padeceu em nosso lugar. Nós precisamos receber Jesus como Senhor, aquele que manda. Eu não posso recebê-lo como Cristo se eu não o tenho como Senhor. Ele nasceu, Ele pagou o preço por mim e por você na cruz do Calvário. Ele morreu no meu e no seu lugar. E por isso a nossa vida pertence a esse Jesus Cristo. Agora, se o anjo disse para aqueles pastores, olha, ele já nasceu, hoje eu quero te dizer que ele nasceu, e ele já morreu, e ele já ressuscitou, e ele já está entronizado à destra de Deus, e ele não está mais numa manjedoura, lá no local de um estábulo, ele está na eterna mansão celestial, e os olhos dele estão olhando para mim e para você. Não basta recebê-lo como Cristo, Messias e enviado, nós precisamos recebê-lo como Senhor, dono da nossa vida. Eu te convido a ficar de pé. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, e Ele está entronizado. Pergunta para quem está do seu lado, Ele está entronizado no seu coração? Tem lugar no seu coração para Ele? Não apenas como Cristo, sofredor, mas como dono, como proprietário, como Senhor. Eu quero que você adore a Deus agora. Feche os seus olhos. E nós vamos encerrar esse musical, essa cantata, agradecendo a Deus, porque na plenitude dos tempos Ele envia o verbo encarnado, o seu Filho, conforme João capítulo 1, versículo 12, para que todo aquele que nele crê,
seja feito filho de Deus, seja transformado em filho de Deus, e não pereça, mas tenha vida eterna.